nós podemos endurecer o nosso coração em relação a Deus. A pior coisa que pode acontecer é quando a gente tem em relação a Deus um coração duro. É sobre isso que nós vamos meditar hoje. Eu gostaria que você ficasse até o final desta meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iremos meditar Mateus capítulo 13, versículo de 10 a 17. Naquele tempo os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade, fecharam os olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem, os vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Amado irmão e amada irmã, o assunto aqui é sério. A palavra do profeta Isaías, ela se cumpre em muitos corações. Havereis de ouvir sem nada entender. Então, eles escutam, mas não entendem nada. Eles olham, mas não veem nada. Mas por quê? Por que você olha e não vê? Por que você escuta e não ouve? A resposta está aqui. Versículo 15. Porque o coração deste povo se tornou insensível. E aqui está a resposta mais ainda. Se ainda você não entendeu. Eles ouviram com má vontade. Então você ouve a palavra de Deus, mas você não tem vontade de realizar o que está aqui. Então você está ouvindo com má vontade. Quando eu escuto a palavra de Deus, eu tenho que estar disposto falando, meu Deus, o que o Senhor tem para me falar hoje? O que o Senhor me falar hoje, eu vou fazer. Eu vou fazer a tua vontade. Por quê? A tua palavra vai revelar a tua vontade para a minha vida. E quando eu descobrir a tua vontade para a minha vida, eu irei fazer. Mas o que é ouvir com má vontade? Eu até escuto, mas fazer não. A tua palavra pediu para eu perdoar, mas eu não vou perdoar porque aquela pessoa não merece o meu perdão. A tua palavra pediu para eu orar pelos que me perseguem. Não, eu nunca vou orar por quem me persegue. Então você ouve com má vontade. Eles ouviram com má vontade e fecharam os olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se converta e os cure. Ou seja, você não permite que a palavra converta você, você não permite que a palavra cure você. Você está com o coração fechado. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo de 21 a 22. Porque conhecendo a Deus, você conheceu a Deus, você ouviu, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, extraviaram-se em seus vãos pensamentos. Então, em vez da palavra, preferiram os seus vãos pensamentos. E se lhes obscureceu o coração insensato, pretendendo-se sábios, tornaram-se estultos. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, 4. Para os incrédulos, cujas inteligências o Deus deste mundo obcecou a tal ponto de não perceberem a luz do Evangelho,
onde resplandece a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E o que está acontecendo com quem tem um coração duro? O Deus deste mundo, o diabo, obcecou a sua inteligência. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 18. Tem o entendimento obscurecido, sua ignorância e o endurecimento de seu coração mantém-nos afastados da vida de Deus. E qual é o problema de tudo isso? É que tudo isso te separou de Deus. Você agora se mantém afastado da vida de Deus. Porque a coisa é assim, não dando ouvido à palavra. Veja, uma pessoa que não quer seguir o que está aqui é porque ela quer seguir o que está no mundo. É assim. Então ela se afastou da vida de Deus. Abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 3, versículo de 7 a 8. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como por ocasião da revolta, como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me puseram à prova e viram meu poder por 40 anos. Não endureçais os vossos corações, como aquele povo no deserto. Se você endurece o coração, você se afasta de Deus. Que você hoje possa dizer, eu quero fazer a tua vontade e não vou fechar o coração para ela. Coloca aqui nos comentários, eu não vou fechar o coração para a tua palavra. Eu não vou fechar o meu coração para a tua palavra. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém, muita gente precisa ouvir isto.